Podem sentar um pouquinho, meus irmãos. Saúdo aqui a todos os presentes, meus irmãos que também nos acompanham nos nossos canais. Que nosso Senhor esteja nesse momento na sua casa. E nessa primeira parte da missa, chamada também Missa dos Catecúmenos, nós vamos a Deus com as nossas orações, nosso louvor, e Deus vem a nós com a sua palavra e com a pregação da igreja. Como eu disse, nós celebramos hoje a solenidade de todos os santos. Antes de Cristo, foi construído lá em Roma um enorme templo pagão chamado Panteão, onde os romanos iam e traziam os deuses dos povos conquistados e faziam nesse Panteão, que é um templo redondo, faziam ali altares para os vários deuses dos povos que estavam submetidos ao Império Romano. Depois veio o cristianismo, o Império Romano acabou e o Papa Bonifácio IV dedicou aquele templo, o Panteão, ao templo em homenagem, em honra dos mártires e depois em honra de todos os santos. Os mártires, os primeiros que derramaram seu sangue por causa da fé nas grandes perseguições, e depois também os santos todos, que num certo sentido foram mártires, porque deram testemunho da sua fé com a sua própria vida. E hoje o Panteão é um templo dedicado aos santos, está lá em Roma, grande templo. A igreja honra os santos. E por que honra os santos? A honra dos santos não é idolatria. Às vezes, alguns protestantes, ao nos olharem para a nossa devoção aos santos, dizem que nós praticamos idolatria porque honramos os santos. É claro que não é verdade isto, porque nos santos nós honramos o próprio Deus. Se eu vejo um quadro bonito e elogio esse quadro, estou elogiando o quadro, é verdade, mas estou honrando aquele que pintou o quadro. Assim é um santo. Quando eu honro a um santo, estou honrando a Deus que deu tantas graças para aquela pessoa que correspondeu às graças, e aí estou honrando o próprio Deus dos santos. O livro do Apocalipse diz: bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras o seguirão. E outro trecho diz: Deus admirabilis in sanctis suis. Deus é admirável nos seus santos. Então, quando eu honro os santos, estou honrando a Deus naquele santo. Honro também a vida daquele santo. As festas dos santos nos fazem lembrar de suas vidas, do que eles fizeram, da correspondência à graça que eles tiveram. Verdade que muitas vezes pessoas mal formadas, muitas vezes gente do povo que não tem muita instrução religiosa, fazem dos santos algumas superstições. Isso é errado. É errado, por exemplo, a menina que quer casar ir lá e tomar o menino Jesus do Santo Antônio e não devolver enquanto não arrumar um namorado. Ou virar de cabeça para baixo a imagem do santinho. Por quê? Porque isso é superstição. Ou aquele que não perde a procissão de São Jorge e tenho que levar o meu cavalo lá. Está ótimo. São Jorge tinha um cavalo, mas a devoção é ao São Jorge, não ao cavalo dele. E acontece muitas vezes folclore nesse sentido. Mas isso não tira a devoção que nós devemos ter aos santos, cada um segundo a sua história, o que fizeram, o que fazem hoje lá no céu. Mas por que nós honramos os santos? E como honrar os santos? E o que isso significa para nós? Então, esses 3 pontos gostaria de meditar com vocês hoje. Nós honramos aos santos, em primeiro lugar, pelo seu exemplo. O mundo moderno não tem muito exemplo a seguir, né? Nossos jovens não têm muitas referências, não temos heróis a seguir. A gente aprendeu
a honrar tantos heróis, né? Antigamente honrava os heróis da pátria, né? Os almirantes que foram lá para a Guerra do Paraguai, ou outros e tantos que fizeram tais e tais feitos maravilhosos. A igreja também tem seus heróis, e os santos são os heróis da fé, os heróis da igreja, que com a sua vida, com o seu exemplo, nos mostram o caminho a seguir. Uma santa Maria Gorete, por exemplo, que para não perder a sua pureza, ela preferiu ser assassinada e morreu mártir para não pecar contra a castidade. É uma heroína da fé, mas heroína daquela que vive a fé, mantendo a sua pureza. Ou um grande São Sebastião, que sendo um grande soldado, tendo um alto cargo, ele dava o seu testemunho lá, diante do imperador e diante dos soldados, vivendo a sua fé e a caridade. E assim tantos e tantos outros que nós podemos olhar como exemplo. Infelizmente hoje as referências dos nossos jovens são os cantores, muitas vezes aquela cantora funk imoral, ou aquele cantor que gosta de cantar só músicas românticas e muitas vezes eróticas ou erotizantes. Então os jovens ficam e cantam e pulam. Então, quer dizer, são os grandes heróis, as pessoas gritam quando veem lá os seus astros e se entregam e se jogam totalmente num fanatismo muito grande. São os heróis de hoje, dessa sociedade. Teve autor que chamou de sociedade líquida, uma sociedade sem forma, onde as pessoas não sabem o que querem, ou querem uma coisa outra, hoje, outra amanhã, não tem nenhum rumo a seguir, são totalmente inconstantes, né? Muito líquidos, sem forma, sem firmeza nas coisas. A igreja continua firme, dizendo: olha o exemplo dos santos, faze isto e viverás. Então olhamos o exemplo dos santos. No Antigo Testamento houve um tempo lá em que o povo hebreu estava entregue aos pagãos. E muitos se paganizaram também. Mas houve uma família que se manteve firme. Foi a família dos Macabeus. E o velho Matatias, já sabendo que iria chegar a sua morte por causa da doença, foi para o deserto e chamou seus filhos. E disse para os seus filhos antes de morrer: estás no meio de um mundo pecaminoso e pagão, meus filhos. Recordai-vos, meus filhos, recordai-vos a fé de Abraão, nosso pai, que teve tanta fé que não iria poupar nem o seu filho, porque Deus tinha pedido. Recordai, meus filhos, a retidão de Daniel, que para não se corromper, prestando culto ao ídolo, ele foi jogado na cova dos leões e Deus o protegeu. Recordai-vos da fidelidade e da confiança de José no Egito, que não se deixou levar pela mulher de Potifar, a sua patroa, que queria seduzi-lo para pecar contra a castidade com ele, e ele foi firme. Olhai a força de Josué, que com sua força e constância levou o povo para a terra prometida. Olhai a piedade de Davi, que ao invés, que mesmo tendo pecado, ele se arrependeu e Deus lhe deu um grande reino. Deus cuida dos seus, meus filhos. Deus não nos desampara. Deus é quem governa todas as coisas. Os homens acham que governam, querem fazer um governo para todos, muitas vezes um governo para o mundo inteiro, mas isso já foi tentado inúmeras vezes. Quem governa o mundo é Deus. Deus é que tem o poder sobre todas as coisas. Deus é quem governa e faz todas as coisas concorrerem para a sua glória e para o nosso bem. Embora muitas vezes nós tenhamos que sofrer por causa dos pecados dos homens, por causa dos nossos pecados. Olhemos o exemplo dos santos, tantos santos, a simplicidade de uma Santa Teresinha, a força de decisão daquela mulher forte, a Teresa de Ávila, mulher de fibra, uma luta de Santo Agostinho, que foi um homem do pecado, um grande pecador,
que se arrependeu e que se converteu. Não imagine quantas lutas Agostinho teve, mesmo depois da conversão, quantas tentações aquele homem teve que vencer e lutar contra, mas venceu. Um São Francisco de Sales, um homem colérico, iracundo, mas que com a graça de Deus reagiu e se tornou tão manso, como dizia lá aquela senhora, de quem eu já falei aqui, o que mais me admira no Senhor é a sua mansidão. E São Francisco de Sales respondeu: a senhora não sabe o vulcão que tem aqui dentro. Quer dizer, quanta luta esse homem teve, né? E tantos santos passaram por dificuldades. Um São João Maria Vianney, uma Santa Maria Egipcíaca, que deixou sua vida dissoluta e se converteu. Um São Bento, que sai de Roma, vai para o Monte Subiaco, para não se corromper no meio lá dos colegas, e lá também no Monte Subiaco é tentado, sobretudo contra a castidade. Um São Francisco de Assis, que depois de uma vida pecaminosa se converte, mas todos eles foram tentados, passaram por dificuldades, foram tentados contra a pureza, foram tentados pelo orgulho, tentados pela ira, pela inveja, de todas as formas, mas a graça de Deus agiu neles e eles, com luta e com confiança, com penitência, com oração, mas sobretudo com um profundo amor a Deus, tendo Deus como o centro de suas vidas. Isso é que é o santo. Deus é centro da vida. Ali eles conseguiram e com a graça de Deus venceram. E hoje estão no céu. E são esses os exemplos que nós temos que seguir. São esses exemplos que nós temos que estudar, conhecer e dizer como Santo Agostinho: eles conseguiram, eu também vou conseguir. E quantas lutas eles tiveram, e cada santo tem lá a sua história. Alguns tiveram pureza desde pequenos, outros não. E muitos não. E Deus, nosso Senhor, agiu. Muitos viveram no mundo corrompido como o nosso. É verdade que não tinham tantas situações como as nossas, mas para a época tinham. Alguns viviam na corte, lugar de corrupção. Santa Catarina de Sena, na corte, ela sentia ânsia de vômito e começava a vomitar. Tal era o clima de pecado que havia onde ela estava. Uma Santa Catarina de Sena em plena Idade Média. E assim tantos e tantos. E santos novos, modernos, que estão aí conosco, e de nosso tempo também, tantos e tantos, que passam por dificuldades, sofrimentos e conseguem. Então esse exemplo, o exemplo dos santos, nos anima a irmos sempre em frente. Eles conseguiram, eu também vou conseguir. Então quando nós falamos dos santos, olhemos primeiro suas vidas, para imitar naquilo que é possível para nós. Nem tudo a gente pode imitar, porque cada situação se adapta. Mas em todos há uma decisão firme de seguir a nosso Senhor, em todos há uma decisão firme de amar e por amor abraçar a cruz no dia a dia. Em todos. E em todos há uma decisão firme de viver esse amor na oração, se dedicar ao nosso Senhor pela oração. Em todos. Uns de um jeito, outros de outros. Um se destaca mais na caridade com o próximo, outro mais com a vida recolhida, outro mais com a penitência, outro mais na pregação, outro mais nos cuidados com a sua família. Não importa. Importa que em todos eles havia amor. O amor a Deus acima de tudo. E viviam esse amor. Por isso nós honramos os santos. Mas há um segundo motivo. Honramos os santos porque os santos são nossos amigos, são nossos irmãos maiores, que estão lá no céu, e intercedem a Deus por nós. Então honrar os santos é honrar também a sua amizade com Deus e o seu amor por nós. Os santos estão lá também como, no certo sentido, medianeiros. Medianeiros, evidentemente, secundários. Jesus é o mediador principal, Nossa Senhora é medianeira com Jesus, mas os santos também exercem uma mediação
na medida em que eles pedem por nós. Se nós podemos pedir uns pelos outros, e Deus nos atende tantas vezes, muito mais os santos que estão no céu, que já contemplam a Deus face a face, podem pedir por nós. Muitos dizem assim: eu não vou pedir ao santo, peço direto a Deus. Ótimo, muito bem. Mas, quando eu peço ao santo, o santo pede a Deus. Eu não posso pedir pelo meu irmão? A gente não pede ao outro: reza por mim? Eu vou rezar por você? Ora, por que não fala direto com Deus? Não, eu vou rezar por você. Então nós rezamos uns pelos outros. Os santos rezam por nós. Por isso nós dizemos: rogai por nós. A Jesus dizemos: tende piedade de nós. Nossa Senhora e os santos, rogai por nós. Ou seja, rezai por mim, intercedei por mim. Interessante que isso já no Antigo Testamento havia. Te lembra de Moisés, lá de braços abertos, pedindo pelo povo. Uma vez Deus queria castigar o povo por uma idolatria lá. Moisés e Arão entraram na frente e ficaram lá. E Deus disse para Moisés e Arão: sai da frente que eu quero exterminar esse povo. Moisés e Arão disseram: nós não vamos sair, vamos ficar aqui intercedendo. E Deus disse: está bem, porque estás aí na frente intercedendo, eu não vou fazer como eu iria fazer. Castigou, mas um castigo bem menor do que daria. Vem aí o Antigo Testamento mostrando a intercessão dos santos em vida ainda. Abraão pedindo pelo povo de Sodoma e Gomorra. Deus disse: está bem, se lá houver até 10 justos, eu não exterminarei, não acabarei com as cidades, porque tu estás pedindo. Então imagine lá no céu, uma Santa Teresinha olhando para nós assim, dizendo: olha, Senhor, manda lá uma chuva de rosas para aqueles que estão lá pedindo, né? Um Santo Padre Pio, que disse que ia ficar no céu o tempo todo, até que todos os devotos fossem para lá. A Santa Teresinha voltando: eu vou passar o céu até que sejam pedindo, até que sejam cheios lá com o número dos eleitos. E assim os nossos santos padroeiros, santos do nosso nome, quantos e quantos que estão lá pedindo por nós. E Deus atende, porque são amigos dele, são amigos nossos e tem muito mais merecimentos do que nós. Mas os santos estão lá. Mas nós também vamos para lá. Também temos que ser santos. A vocação à santidade é uma vocação de todos nós. Os santos não estão tão distantes assim. São exemplos intercessores, mas também nos mostram o caminho. E o caminho Jesus deu hoje das bem-aventuranças: ser pobre de espírito, ser manso, ser piedoso, chorar os pecados, promover a paz, amar a justiça, ser puro de coração. Olha aí, esse é o caminho para sermos santos. E Deus quer que todos sejam santos. Por isso disse Jesus: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Sede perfeitos. Agora é um processo. Ninguém nasce santo. O santo não se forma de uma hora para outra. Ele vai se formando aos poucos. Então nós não podemos desanimar se nós caímos. Não podemos desanimar. Nós temos que seguir em frente. Se caímos, vamos nos levantar. Vamos pedir perdão a Deus. E vamos em frente. Sobretudo, vamos praticar as virtudes. Procurar ter uma vida ativa na prática dos bons hábitos. Que coisas boas eu faço? E tenho que praticar isso. Se eu quero ser manso, que atos de mansidão eu vou fazer? Se eu quero ser humilde, que atos de humildade eu posso fazer? E daí por diante, começar a combater os defeitos praticando as virtudes opostas. Esse é o caminho. E Jesus nos mostra aqui um programa que é totalmente diferente do programa do mundo. Então quem quiser ser santo está no mundo, mas não pertence ao mundo. Tem que ter coragem de ser diferente. Não porque é melhor, mas porque quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, o mundo diz o contrário. Então você tem que ser diferente. Pobre de espírito é aquele desapegado,
aquele que é humilde, que reconhece que recebeu tudo de Deus, que se esforça para administrar os seus bens com justiça e com caridade, pobre de espírito. Então vê que é totalmente diferente do mundo. E assim cada virtude. Ser manso. O que é que o mundo diz? Ser manso? Você é frouxo se você for manso. Você tem que logo sair cobrindo logo e resolver logo isso no tapa, no grito e não levar desaforo para casa. O mundo é assim. Então quem quer realmente servir a Nosso Senhor vai ser diferente. Vai agir diferente. Então é uma luta também contra nós mesmos, porque nós também temos aquela tendência de seguirmos o que o mundo quer. Cuidado, né? E seguir o que Nosso Senhor colocou com bastante firmeza. Então vamos pedir a graça de Deus, que embora tenhamos vontade de ser santos, queremos caminhar nessa linha para chegar à santidade, mas sem a graça de Deus ninguém consegue. Então vamos pedir a graça de Deus, pedir aos santos, nossos patronos, que intercedam por nós, e vamos seguir em frente até o dia que Deus nos chamar e disser: vem gozar do reino que está preparado para ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tá certo. Vamos agora entoar a nossa profissão de fé.